Instituto de Zootecnia da Secretaria de Agricultura de São Paulo disponibilizou uma publicação gratuita com dicas para a qualidade dos leites de vaca e de búfala. O Luiz Carlos Roma Júnior é pesquisador do Instituto, está aqui no telão. Bom dia, Luiz. Obrigada pela entrevista, pela participação. Bom dia, Renata. Obrigado pela oportunidade de a gente falar um pouquinho do nosso trabalho aqui no Instituto. Eu que agradeço pela troca de conhecimento. Luiz, a qualidade do leite, ela depende de vários fatores, né? Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. O nosso foco aqui é trabalhar com qualidade do leite, mas a gente sempre tem que pensar que produção e qualidade andam juntos, né? Então, se a gente tem uma melhor qualidade, tem uma melhor produção. Para a gente atingir isso, a gente depende de vários fatores, desde a nutrição, da sanidade, do bem-estar, né, que é bem importante a gente pensar nisso, das instalações e principalmente da gestão da propriedade. Eu acho que talvez a gestão de todos os fatores seja o principal para a gente ter um sucesso na nossa propriedade e com qualidade do leite. Isso porque quando você tem planejamento, você consegue administrar o restante, fica tudo mais fácil, né? Com certeza, planejamento, ainda mais numa época como está passando pela pandemia, então a gente tem que ver o preço dos insumos, se a gente tem estoque, se não tem, se tem disponibilidade no mercado. Então, tudo isso, o planejamento ajudou o produtor a sobreviver no meio dessa crise da pandemia. Luiz, vamos falar um pouco da publicação. Eu achei muito interessante, uma publicação para pequenos e médios produtores que não necessariamente, nem sempre, têm acesso a uma assistência técnica, tem um consultor, um técnico que pode estar lá todo dia na propriedade orientando o produtor. Eu achei muito bacana, queria parabenizar vocês sobre isso. E vamos começar com alguns itens, talvez não dê tempo da gente falar todos, mas o primeiro é instalações. Eu já visitei algumas propriedades e que às vezes o produtor ele não se dá conta de que você precisa ter um espaço para o animal, tomar cuidado com aquele que come mais do que o outro para não roubar a ração, é mais ou menos nessa linha, né? Por que a instalação é tão importante? Então, Renata, a instalação a gente colocou lá como um item devido à importância disso. A instalação de qualidade do leite, o pessoal vai pensar diretamente na ordenha. Mas não é só a ordenha. Tem a área de coxo, tem bebedouro, tem os corredores para as vacas serem conduzidas para a ordenha, tem toda a parte de curral para a gente fazer algumas intervenções veterinárias. Então, todas as instalações elas devem ser fáceis para os animais e para os humanos também. A gente tem que pensar que o humano e o animal têm que ser confortável em trabalhar ali ou de estar ali presente. Então, a gente sempre tem que pensar nisso daí. A gente visitou, ao longo desses 10 anos de pesquisa, que a gente está trabalhando já com o Instituto e a CAT do Estado de São Paulo, a gente avaliou várias instalações, desde ordenha manual, ordenha muito tecnificada, tem fazenda que não tem coxo de concreto, mas tem de bambona. Então, a gente foi avaliando isso e a gente observou que a influência das instalações é alta na produção e qualidade do leite. Vocês encontraram muitas coisas precárias nesses 10 anos? Devem ter encontrado, né? Olha, Renata, foi um desafio grande, porque alguns produtores a gente teve que pegar praticamente do zero, colocando informação, resultados de pesquisa de conforto térmico, por exemplo, uma área de sombra, um bebedouro, que tem que estar limpo sempre para a vaca, né? Que leite tem água, né? Então a gente tem que pensar nisso. Então, assim, a gente pegou vários casos aí, mas a gente conseguiu um efeito grande, a gente conseguiu melhorar bastante. Teve um experimento na região de Ribeirão Preto que a gente melhorou, a gente diminuiu e a gente melhorou muito a contagem bacteriana. Então, isso daí é vantagem e isso daí é um pouquinho do trabalho da nossa equipe. Você falou também um pouquinho do equipamento de ordenha. O equipamento de ordenha também é importante nessa questão, nessas dicas que vocês fizeram nesse manual, né, nessa publicação? Fala um pouquinho sobre isso. Equipamento de ordenha, a gente tem que pensar que pode ser ordenha manual, tem equipamentos para ordenha manual, a gente tem que pensar no balde, na peia da vaca, né, que vai amarrar, no conforto da vaca e no conforto do ordenhador. Mas também tem o equipamento de ordenha mecanizada. E aí tem todas as regras
não é lugar para a gente fazer gambiarras, vamos pensar assim, né? Ajustes próprios. Então, a gente tem que pensar sempre no sentido de deixar o equipamento de ordenha na manutenção correta, de acordo com o fabricante ou com o técnico de manutenção, de ver as borrachas, ver as teteiras, ver o vácuo, acompanhar mesmo o equipamento de ordenha, que é muito importante. É onde a gente vai colher o nosso fruto, né? O nosso resultado do nosso esforço. E não adianta colocar a culpa no custo. Ah, isso custa caro, tem que cuidar para ter retorno, né? Então, eu acho que até as dicas que a gente coloca, a gente tentou colocar as dicas de forma mais simples e prática, para o produtor não ter que investir muito dinheiro, que a gente entende o lado do produtor, mas a gente também tem que entender o lado do consumidor. Alguém vai consumir o leite produzido. Ele vai querer um leite de qualidade, ou um queijo de qualidade, um iogurte de qualidade. Então, a gente tentou fazer as dicas a mais com o custo mais próximo da realidade do produtor. Exatamente, porque são pequenos produtores, principalmente pequenos e médios, que não necessariamente têm uma grande estrutura. E também a rotina da ordenha, né? Eu já visitei algumas propriedades que são capacitadas, que recebem ajuda técnica, e o produtor, ele não tinha rotina, ele fazia a ordenha quando ele achasse, quando ele queria. E não, para o animal não funciona assim, o animal também precisa de rotina, né? Então, a vaca de leite, ela vive de rotina. Então, tem que ser a ordenha sempre nos mesmos horários. Tanto que não tem chuva, não tem sol, não tem feriado, a gente sempre tem que fazer as ordenhas todos os dias nos mesmos horários. Além disso, até para o animal se habituar para o estímulo de liberação do leite, até do próprio laticínio para buscar o leite, tem que saber a hora da ordenha, né? A gente tem que pensar nisso, porque o leite tem que estar refrigerado. Além disso, tem a rotina dentro da sala de ordenha, que seria o preparo das vacas para a ordenha completa e correta. E teste de... Então, desde dela entrando até saindo. Ah, desculpa que deu um delay, eu achei que você tivesse terminado, desculpa. Eu vi aqui uma coisa interessante, limpeza dos tetos você já falou, queria que você falasse do teste da caneca, o que é exatamente isso? Olha, eu vou te falar que essa é a melhor dica que pode estar nesse manual. Porque o teste da caneca, ele é um teste fácil, barato, custa só o custo da caneca e ele ajuda muito a melhorar a qualidade. O teste da caneca, ele é necessariamente para detectar mastite clínica, a presença de grumos antes de realizar a ordenha. Então, a gente ajuda a controlar a contagem de célula somática. Só que quando a gente tira os 3 primeiros jatos para realizar o teste da caneca, a gente está tirando o leite mais contaminado. Então, a gente diminui a contagem bacteriana ou a contagem padrão em placa. Então, a gente observou isso nas propriedades. Quando os produtores faziam o teste da caneca, eles tinham qualidade do leite superior aos que não faziam o teste da caneca. Ô, Luiz, mas como é que E o funciona? teste da caneca tem que ser... Desculpa, é o delay, mas como é que funciona esse teste da caneca? Fiquei curiosa agora. Ele vai tirar lá os 3 primeiros jatos, mas depois faz o que com isso? Então, esse leite é o mais contaminado, ele é descartado. Ele é descartado. Então, assim, ele tem que ser colocado para descarte na propriedade, não pode ser utilizado em outro lugar. É um leite muito contaminado, tem grumo, então, assim, a gente tem que pensar que alta célula somática, alta contagem bacteriana não é interessante. E, assim, é pouco, você entendeu? A gente até mediu em algumas propriedades, é coisa... Por exemplo, aqui na propriedade a gente tinha 80 vacas, a gente tirava 2 litros por dia, que são só 3 primeiros jatos de cada teto. Então é bem pouco, não interfere no volume de produção desse fermentido. Mas é a vantagem da realização dele. Só um detalhe, a gente tem que pensar que o teste da caneca tem que ser feito todas as ordenhas em todas as vacas. Ou seja, é trabalhoso, mas tem que ser feito porque traz um retorno também para o produtor, que garante, né, o consumidor, garante a qualidade do leite. Pré-dipping, tem uma dica lá também, a quinta dica é pré-dipping.
Então, tem duas dicas aí, que é o pré-dipping e o pós-dipping. Então, a gente pensa que muitas das ações de controle da célula somática, ela não é só aplicar o antimicrobiano ou o antibiótico. Então, talvez uma das prevenções mais importantes é o pré-dipping. É a gente fazer o pré-dipping de forma efetiva, com produtos adequados. Então, nas lojas agropecuárias tem uma gama muito grande. Tem desde os mais baratos, que são os clorados, até os mais caros, mas aí depende do produtor. E tem sempre pensando no tempo de ação do pré-dipping no teto. E depois da gente fazer o pré-dipping, a gente ainda faz a secagem dos tetos com papel toalha, que é recomendado. Então a gente tira ainda mais uma vez a sujeira do teto de forma física. Então a gente faz a química pelo pré-dipping e a física pelo papel toalha. Luiz, eu não tenho mais tempo, mas por mim você falava todas as dicas. Eu adorei a sua entrevista e adorei também essa publicação. Ela está disponível no site? É só o produtor acessar? Isso, essa publicação está no site do Instituto de Zootecnia. Ele tem lá a entrega tecnológica, né? Então, não tem só essa, mas de leite essa é a primeira. Então, esse ano de 2022 a gente vai ter mais algumas aí interessantes para os produtores. E aí, mas está lá a entrega tecnológica de leite e outras de várias as áreas. Tá ótimo, muitíssimo obrigada pela entrevista. Feliz ano novo para você e para sua família. Obrigado igualmente para todos aí. Tchau, até a próxima.